Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Que prazer estar falando aqui hoje com vocês. Que alegria minha começar esse direto, que eu tenho certeza. Se você tem vontade de transformar a vida dos seus pacientes e encontrar um caminho seguro para ter técnicas reais, significativas para o atendimento do seu paciente, você está no lugar certo. Bem, antes de mais, deixa eu me apresentar. Pode ser que você não me conheça. Eu sou Regiane Cunha, terapeuta e formadora, aqui nesse perfil, nessas redes sociais onde você está me assistindo, seja qual seja ela e o horário do dia que seja, é importante dizer que você tem a oportunidade de mudar o atendimento do seu paciente, fazendo com que você possa ser uma especialista no tratamento da biomicrohertz, atuando diretamente com pacientes ansiosos e depressivos e tendo resultados reais e significativos na vida dos seus pacientes. Então é um prazer estar começando esse direto aqui hoje com vocês, e um direto muito importante, porque a gente vai falar de quantas sessões são necessárias para transformar um paciente com a biomicrohertz. Essa é uma das perguntas que mais me fazem e que normalmente mais mandam mensagem, e não são pacientes que estão mandando mensagem perguntando sobre isso, são profissionais que estão realmente querendo entender, será que vale a pena? Será que essa ferramenta é uma ferramenta transformadora? Será por que pode ser sim uma formação com um título de especialista no tratamento da ansiedade e depressão, sendo um terapeuta? É algo incomum, pouco usual, afinal de contas, nós sabemos durante muito tempo que a ansiedade e depressão estava exclusivamente no fórum da psicologia, né, na psiquiatria, mas hoje em dia, cada vez mais, as terapias alternativas vêm ganhando espaço com isso, e eu posso dizer para vocês que eu sou uma das pioneiras aqui nesse campo, principalmente aqui em Portugal, falando sobre terapia diretamente para ansiedade e depressão, e com resultados, com centenas de resultados comprovados, e terapeutas formados que estão hoje em dia trabalhando com a biomicrohertz. Então hoje você vai ter a oportunidade de perceber o que essa terapia pode trazer para a gente e o que eu desejo passar aqui nesse direto de hoje. A primeira coisa que eu quero lembrar é que aqui não é um lugar para eu estar falando para você e você escutando apenas, não. É um lugar de interação. Então eu quero ter uma interação com você, eu quero conhecer um pouco da sua história, eu quero saber quem é que está frequentando esse direto, da onde você está vindo. Então, se você puder, faz-me esse favor, escreve com toda a educação uma boa noite a todos vocês. Escreve aí nos comentários, escreve de onde você está assistindo, se você é terapeuta, se você não é terapeuta, qual é o seu verdadeiro interesse aqui. Se você já é um terapeuta biomicrohertz, escreva terapeuta biomicrohertz aí também, para eu estar sabendo e estar interagindo com vocês. Vou começar, então, dando boa noite, porque eu disse que não é para eu falar sozinha, e daí, se eu não recusar esses boa noites lindos que a Silvia deu, que a Sara deu, que a Cleide, que a Paula também trouxe aqui, eu vou estar deixando de falar com vocês, né? Quina, Silveira, seja bem-vinda, Suzana, Nadine, Queta, Carvalho, todos vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos, Bruno Thiago, a Cleide, saudades, Cleide, faz tempo que eu não te vejo, que linda, que bom saber que você está aqui, né? Esses terapeutas que vão passando na formação, meu coração fica sempre feliz de ver vocês, Kátia, todos vocês que estão aqui, é um prazer ter vocês aqui, quero que vocês possam interagir de uma forma bem leve aqui, uns com os outros, sempre no intuito de melhorar. Vou pedir para minha equipe me trazer mais água, que eu já acabei com a água toda hoje. Então, obrigada. Então, começando a falar, Antonieta, boa noite. Ai, que linda, Silvia. Obrigada, Silvia de Cascais aí. Terapeuta biomicrohertz, linda, tenho certeza que vai transformar muitas vidas. Bem, então eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Você acha que para transformar a vida de um paciente são necessárias 10, 15, 20 sessões? Quantas sessões será que são necessárias quando a gente quer transformar a vida de um paciente, né? Quero que vocês coloquem aí. Boa noite, Ana Helena. Que linda, Helena, saber disso. Terapeuta biomicrohertz também aí na área, né? Que linda. Então, quantas sessões vocês acreditam que é necessário para eu conseguir ter um resultado com o paciente ou para conseguir ajudar um paciente num quadro ansioso depressivo, né? Se eu disser para vocês que muitas vezes um paciente ele já consegue ter resultados na primeira sessão quando a gente utiliza essa técnica, eu não estou mentindo. E vocês vão conseguir ver isso e comprovar isso ao longo desse direto, dessa live, né? Eu quero que vocês entendam que com 2 ou 3 sessões a gente já consegue acessar a raiz de uma forma segura e transformadora. E eu não sigo só a lógica de depender de dezenas de sessões, não. Eu sigo o corpo, e o corpo é rápido quando a escuta é certa. E é isso que eu ensino os meus terapeutas lindos a fazer, a conseguir encontrar essa escuta
escuta ativa do corpo. Ontem, inclusive, eu fazer uma das lives, eu estava falando sobre isso, sobre a escuta. Quando eu tenho uma escuta ativa para um paciente depressivo, eu transformo o atendimento dele e diminuo as sessões. Então, é uma coisa muito importante. E o que eu quero dizer aqui para vocês. Por exemplo, nas formações tradicionais, né, que nós encontramos, onde muitos dos terapeutas vêm falar comigo, e eu já passei por muitas formações tradicionais, existe quase um medo da gente encerrar um processo, na verdade. A gente fica assim, receoso, ai meu Deus, e se eu encerrar, agora eu vou perder, é tão difícil conseguir um novo cliente, um novo paciente, e se eu, né, se fechar aqui essa consulta, se eu disser para ele que não tem mais nada para fazer, o que vai acontecer? Eu vou perder essa paciente que é tão boa, uma cliente que vem todo mês aqui comigo, e a gente fica com essa questão, né, dentro da gente. Só que, na verdade, esse lugar não é um bom lugar. O depender daquele paciente e desse sentimento de que ele continue num processo, eu sei que todos os terapeutas que estão aqui, de certeza absoluta, que quando vem que o paciente está bom e está realmente salvo, a gente simplesmente deixa eles andar. Mas muitas vezes, dentro da gente vem aquela insegurança, poxa, e agora, né? Eu tinha tudo certinho, todo mês ele vinha de 15 em 15 dias, eu tive em contato com uma psicóloga, grande amiga minha, que ela dizia assim, a gente sabe que de 15 em 15 dias a gente tem aquele paciente X para atender, então a gente vai se governando. Ela falando sobre a questão das finanças dela, né? Estava trabalhando por conta própria. Mas olha que injusto que é para a vida do paciente saber que o processo dele poderia ser mais eficaz, mais rápido, mas vai se tornar mais lento, porque você vai tentar manusear, porque de 15 em 15 dias ele vai estar consigo. Então, vamos pensar sobre isso, né? Tem outros, por exemplo, terapeutas que acabam girando à volta dessa dor, esperando que o paciente vá se abrindo com o tempo, e vai deixando o tempo do paciente ser consoante ele dá. Ontem também falei sobre a escuta e sobre o processo do silêncio do paciente. Mas a gente precisa entender o que é esse silêncio e o que a gente pode fazer no silêncio do paciente também, né? E outra coisa que a gente tem que pensar, né? Mas e se o tempo não cura? E se o que cura é realmente essa escuta certa, no ponto exato, onde o trauma ele acaba se escondendo? Então é sobre isso que eu quero dizer. E eu quero falar uma coisa. A empatia, ela muda tudo. A forma que você olha para o seu paciente, que você trata o seu paciente, que você se coloca no lugar dele, vai fazer uma grande diferença em todos os sentidos. Porque quando você fala para o seu paciente, quando você tem uma abordagem que você pode ajudar o seu cliente, ou seja, a entender o que está acontecendo e perceber isso mais rápido, ele fica tão grato para você que ele começa a trazer outras pessoas para serem atendidas por você. Ele percebe que o seu real intuito é chegar e acessar a cura o mais rápido possível. Eu sempre costumo dizer, no primeiro atendimento que eu faço, o meu objetivo é fazer com que esse processo seja o mais profundo, transformador e rápido, porque eu sei que é isso que você está necessitando. Todos nós temos essa necessidade de conseguir chegar num determinado lugar o mais breve possível. Agora, imagine, então, quando você está falando de uma pessoa que há 10 anos, há 15 anos está lutando contra a ansiedade e depressão, que está perdendo a vida para isso. O que isso significa, né? O quão importante isso é. Então, é muito importante a gente conseguir olhar isso e sentir essa alegria, né? Estou vendo aqui a Heleninha falando, hoje já consegui este mês com os atendimentos, paguei a formação. Que linda, só esse mês, né? Imagina o resto da vida que você vai ter, Helena. E vida longa aí para os seus atendimentos e para as transformações que você vai fazer com a Biomicrohertz. Muito feliz mesmo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente olha e fala sobre a força do protocolo, né? A força do protocolo, do padrão Biomicrohertz, que a gente costuma falar desse padrão ouro de atendimento, quando a gente está falando desse padrão ouro de atendimento, a gente tem um diferencial. E esse diferencial ele vai fazer com que a gente consiga acelerar o tempo e o processo. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre esse diferencial, para vocês entenderem. Boa noite, Clarice. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse diferencial para vocês conseguirem entender. Então, a primeira coisa que um terapeuta Biomicrohertz faz, e que eu, como terapeuta Biomicrohertz, também faço, lembrando que o nosso tema hoje é entender quantas sessões são necessárias para transformar um paciente através da Biomicrohertz. Então, eu tenho que dizer o que a gente faz de fato. E aí eu vou abrir para vocês partilhar um pouquinho do pensamento, do mindset do protocolo Biomicrohertz padrão ouro,
que é um protocolo, um e-book que nós temos para conseguir fazer com que esses atendimentos tenham esse padrão de excelência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma identificação do escudo emocional que está mantendo o sintoma ativo. Ou seja, durante o nosso atendimento, a nossa maior preocupação é tentar investigar aí e perceber a história do paciente e encontrar qual é o escudo que faz com que esse paciente tenha. Ainda hoje eu estava fazendo um atendimento coletivo com algumas pessoas, pacientes que passam, duas delas ansiedade, as outras depressão, e enquanto eu estava fazendo esse atendimento coletivo, eu estava falando sobre isso. O maior erro da maior parte dos profissionais é mostrarem, por exemplo, técnicas de manejo para você conseguir manejar a ansiedade ou a depressão. E acontece dois erros aí. A primeira coisa é que você pode e deve ensinar para o seu paciente técnicas de manejo, mas você lembrar sempre que o objetivo é que ele use essas técnicas de manejo enquanto ele ainda está com as crises ativas, mas que o seu objetivo é tirá-lo das crises de ansiedade, crises depressivas, e fazer com que ele volte a sorrir. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em atenção. A segunda coisa é que técnicas de manejo não são todas iguais e para todas as pessoas. Existem pessoas que precisam de técnicas de manejo específicas. Por exemplo, uma paciente passou por uns sintomas de desproteção e que a crise de ansiedade ou a crise depressiva dela foi acionada por conta disso, do processo de desproteção, ela vai precisar de técnicas de manejo específica para desproteção. Ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir cuidada, ela precisa se sentir que ela tem quem a proteja. Logo, o padrão de crise de ansiedade dela, suponhamos que seja uma crise de ansiedade, no momento em que ela estiver em crise, ela vai precisar de alguém que a abrace, que a lhe conforte, que esteja com ela, e de preferência que esteja pelas costas dela. Ou ela vai precisar encostar as suas costas numa parede, ou em algum lugar que ela sinta que ela tem proteção nas costas. Algo que pese-lhe os ombros, porque isso vai ajudar a crise a passar mais rápido. Então, não adianta eu falar para ela, técnica de manejo, de abrir a ventana, porque vai aumentar o sentimento de desproteção. A ventana, desculpa, a gente disse em espanhol. Abrir a janela, porque vai fazer com que aumente a sensação dela de crise de ansiedade. Não diminua, né? Que aumente. Então, é necessário que a gente olhe para isso. Por isso, nós, terapeutas biomicrohertz, logo na primeira sessão, temos essa missão de identificar o escudo emocional que está mantendo esse sintoma vivo. A segunda coisa é a gente entender que a gente pode já mapear o corpo do paciente para perceber aonde que estão as memórias celulares traumáticas no corpo do paciente e o que elas vêm nos contar que o paciente não foi capaz de verbalizar na primeira sessão, mas na segunda sessão, exclusivamente, a gente vai olhar para esses pontos com mais afinco. Porque a gente está trabalhando sempre dentro da pirâmide do conflito. Então, estamos sempre olhando a questão emocional, a questão da mente consciente e subconsciente e a questão física, os efeitos colaterais, as reações e as alterações que a crise de ansiedade está trazendo. Pessoas lindas, quero perguntar, estou muito rápida? Estou falando de uma forma muito acelerada ou está tudo bem e está fazendo sentido para vocês? Se não estiver fazendo sentido, digam. Se tiverem alguma dúvida, falem, que eu vou fazer questão de estar respondendo, tá bom? Boa noite, Suzana, sua linda, aqui assistindo de Águida. Sejam todos bem-vindos, Isca, Dulce, Rosália, é um prazer ter vocês aqui também. Ótimo, tá fazendo sentido. Ótimo, perfeito. Assim eu consigo ir conduzindo e interagindo com vocês. Então, uma das coisas que nós também precisamos olhar, né, quando nós estamos falando sobre ser um terapeuta biomicrohertz, é conseguir perceber que existem ferramentas que vão ajudar o nosso paciente a sair de um ponto em que ele esteja travado. Vamos imaginar aqui de uma forma, por exemplo, o nosso paciente ele passou por um trauma emocional que ele tem consciência, né? Ele sabe que ele está passando. Na psicologia natural, vai se falar sobre aquilo e tentar descontextualizar, tentar fazer, por exemplo, a terapia comportamental cognitiva, vai tentar pegar aquela ação e tentar fragmentar ela em vários espaços, fazer pequenas técnicas que façam com que o paciente se reveja naquela situação sobre um outro prisma e coisas assim. Para nós, terapeutas biomicrohertz, nós olhamos o paciente de uma forma direta sobre esse prisma e pensamos assim, peraí, existe um ponto aqui
que o paciente está com uma memória consciente, ou seja, ele tem uma memória consciente de desde que se separou do antigo marido, essa senhora foi abaixo porque não sabe viver sem ele, está com aquela sensação de que perdi o meu relacionamento, e essa sensação de perda está perdurando. Então, existe um problema na mente consciente desse paciente, e a gente sabe sobre esse problema. Então, ao invés de eu ficar tentando fazer com que ela racionalize e entenda esse processo, existe um processo muito mais rápido que esse, que foi o processo que eu passei quando eu tinha 17 anos, quando eu entendi o padrão da mente, tá? Através da neurociência. Então, existe um padrão da mente que faz com que existam os pensamentos ruminantes e os pensamentos acelerados. E esse padrão que existe, tá? Ele vai estar atuando em áreas distintas do cérebro sobre perspectivas diferentes. Então, nessa altura, eu criei uma técnica chamada modulação neuroplástica noturna, ou seja, um áudio que, quando o paciente ouve, trabalha com a mente subconsciente dele, porque ele entra em estado teta, e nesse estado teta é possível alterar a modulação neuroplástica do nosso cérebro, ou seja, o nosso cérebro, ele é plástico, ele consegue ser, ou seja, ele consegue se adaptar a novas situações o tempo todo. Então, ele é se a gente trabalhar ele da maneira correta, a gente consegue não só criar o trauma, como tirar o trauma. Então, o objetivo dessa modulação é, enquanto o paciente dorme, ele está ouvindo aquilo e a mente subconsciente está ligada. Assim como, às vezes, a gente está conversando aqui, e se a gente escutar na televisão alguma notícia urgente, o nosso foco vai todo para a notícia urgente. E não significa necessariamente que nós não estávamos atentos ao que está acontecendo na nossa frente. Simplesmente passamos a dar ouvido para algo que é mais emergencial. É isso que acontece enquanto o paciente dorme. Então, com a modulação neuroplástica noturna, que é uma das técnicas também que os terapeutas biomicrohertz aprendem a dominar para poder enviar para o paciente para acentuar e acelerar o processo de cura. E em 7 dias a gente vai trabalhar numa memória que vai ser desfragmentada, ou seja, ela vai ganhar uma nova forma, ela vai deixar de fazer com que eu me abale com as mesmas coisas, porque agora aquilo não tem o mesmo efeito sobre mim, tá bom? E a gente também tem que lembrar que o atendimento biomicrohertz, ele também passa pela microbiota intestinal. Porque nós, terapeutas biomicrohertz, sabemos que hoje em dia uma das coisas que mais afeta a ansiedade e a depressão é a saúde intestinal. Então, a gente também tem que cuidar desse terceiro cérebro. Por isso, a gente também olha para isso com carinho, né? Existem aulas específicas, para mim, já sou terapeuta, já lido com isso, mas para quem está dentro da formação, existem aulas específicas que vão falar sobre limpeza intestinal, que vão falar sobre pré-bióticos, probióticos, psicobióticos, sobre disbiose, eubiose, como garantir que o paciente está bem. Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga entender quais são os fitoterápicos que esse paciente está tomando, que fazem efeito ou não fazem efeito, vitaminas, suplementos, como a gente consegue entender o que está acontecendo com o paciente, quais são os hábitos que o adoecem, os hábitos que o tornam saudável, como acentuar um caminho que leve ele para a cura. Então, isso é muito importante para a gente conseguir acelerar o processo de cura. E como eu disse para vocês, essa live eu não estou falando sozinha, então deixa eu pegar aqui a dúvida da Silvia, que técnicas ajustadas a cada escudo, então. Então vamos fazer aqui 3 minutinhos e eu vou explicar isso aqui de uma forma bem objetiva para fazer com que vocês consigam ter essa resposta também para o paciente de vocês. Então, papel e caneta na mão, que chegou a hora da anotação, tá bom? Então, vamos pensar. Nós, seres humanos, temos 5 escudos que são capazes de fazer com que a gente entre em processo de SBS, ou seja, que a gente acione um sistema básico de sobrevivência e faça com que a gente precise entrar em modo de defesa. A partir do momento em que a gente começa a ter um processo traumático muito rápido e acentuado, é como se fossem várias gotinhas entrando num copo, chega um momento que transborda. O momento que transborda é o momento que o seu corpo deixa de confiar em você e ele toma as rédeas da situação e diz assim, peraí, já não confio nas tuas escolhas, deixa estar que eu tomo conta. É basicamente isso. Então, o momento em que seu corpo toma conta, ele aciona um sistema de alerta, que vai vir na amígdala cortical. E esse sistema de alerta vai ser de acordo com o copo que encheu, porque nós temos 5 gavetas no nosso cérebro. Se você ainda não tem o livro digital Gavetas Emocionais, vai até o meu perfil do Instagram, tem lá um link, você pode tocar naquele link e você vai ter acesso a esse livro digital gratuitamente, Gavetas Emocionais, tá? Que vai te ajudar a entender isso. Mas são 5, eu vou falar de forma resumida aqui,
sobre o que a Silvia perguntou para ficar mais fácil. Então, imagina, Silvia, abriu uma gaveta chamada sobrevivência. O que abre uma gaveta chamada sobrevivência? Crise financeira, crise alimentar, dificuldades para pagar alguma coisa, aquele trabalho chato que você é obrigado a trabalhar, mesmo não tendo desejo para trabalhar e que você precisa trabalhar nele e que você já está no limite da tampa, aquele chefe carrasco que está sempre te colocando numa situação de estresse limite, é quando você sente que a sua vida está por um fio, que você está sufocando, tá? Seja por um acidente, seja por alguma situação mais difícil. Então, basicamente, esse escudo é chamado escudo da sobrevivência. E nesse escudo, quando ele é acionado, ou seja, quando você passa por uma situação limite, recebeu uma conta, não tenho dinheiro para pagar, eu começo a sentir o meu coração acelerar. Crise de ansiedade, tá nascendo. O coração acelera, eu começo a sentir que eu começo a transpirar, eu quero sair dessa situação, eu quero fugir daqui, eu não quero... Eu estou sentindo falta de ar, porque tá ligado à sobrevivência, certo? Então, o que eu devo fazer para conseguir, por favor, exclui esse comentário, para conseguir lidar com o meu paciente. Pessoas lindas, aqui é um lugar de amor e partilha, tá? Por favor. Então, o que eu preciso fazer para conseguir lidar com o meu paciente, para conseguir ajudar o meu paciente a ter uma melhor resposta? Eu preciso fazer com que entender o que é esse escudo de sobrevivência, ok? E como que eu entendo esse escudo de sobrevivência? Eu entendo isso percebendo que meu paciente está com falta de ar, então ele precisa de ar, ele precisa respirar, ele precisa sair dessa situação, ele precisa entender o que está acontecendo com ele. E por esse motivo, nós precisamos, então, colocar o nosso paciente numa situação em que ele se sinta confortável para voltar a respirar. Nesse caso, qual é a técnica que eu uso para um escudo de sobrevivência? Pedir para esse paciente entrar num lugar que tenha ar. Tirar um pouco, olha, no caso aqui, ó, até vai dar jeito. Tirar um pouco do excesso de roupa que esse paciente tenha, porque ele está com calor e ele está em estado de sobrevivência. Fazer com que ele possa respirar de uma forma mais leve. Isso vai ajudar ele. Já se a gente estivesse falando do escudo da desproteção, não vou explicar exatamente o que é o escudo de cada um escudo, porque senão vai tomar muito tempo da live, tá? Mas no escudo da desproteção, por exemplo, nessa gaveta, o paciente está se sentindo desprotegido. Então, como ele está se sentindo desprotegido, ele não sabe o que fazer, e naquele momento ele está em crise, por quê? Porque ele se sentiu sozinho, ele se sentiu julgado, está todo mundo contra ele, a empresa está abafando, ninguém está acreditando nele. Naquele momento ele teve uma crise, né? E aí, naquela crise, o que ele precisa? Se sentir protegido. Então, se ele tiver alguém que goste dele ou que interaja bem com ele, vem e abraça essa pessoa pelas costas e traz conforto para essa pessoa. Não tem ninguém? Então o que eu faço? Encosto na parede, coloco as mãos no peito e fico ali. Sinto as minhas costas apoiadas, porque eu necessito me sentir o quê? Protegida. Eu preciso me sentir que eu sou acolhida, que tem alguém que luta por mim, mesmo que seja o mesmo, ok? Mas se tiver uma outra pessoa junto com você, a melhor coisa é essa pessoa, sentindo que você passou por uma situação de injustiça e é isso que está te afetando, ou que essa sensação, como que a gente descobre que o paciente está passando por desproteção? Aí, Silvinha, esse paciente normalmente vai ficar olhando para os lados, meio desesperado, sem ter... Sabe quando ele não tem reação? Ele fica querendo levantar, querendo descer, querendo sair, e ao mesmo tempo ele fica assim, totalmente fora de si. É nesse momento que eu vou entender que esse paciente tem desproteção. Porque o único que fica assim, nesse estado de alerta, é o paciente que passou por um processo de desproteção, tá? Então, desproteção, por isso que normalmente escudo de desproteção pode gerar ataques de pânico com mais força. Escudo de desproteção precisa abraçar o paciente, principalmente pelas costas, ter contato com ele nas costas. Se não tem ninguém, abraçar, tocar e encostar as costas numa parede ou em algum lugar que eu sinta conforto e apoio. Pressão nos ombros também ajuda. Ok, desproteção. E aí, por exemplo, o paciente tem um escudo de perda. O que eu posso fazer num escudo de perda? O paciente está tendo uma crise de ansiedade porque ele novamente perdeu algo que é muito importante para ele. Às vezes perdeu o apoio, às vezes perdeu um dinheiro, às vezes perdeu a amizade que era tão importante para ele, às vezes perdeu alguém porque alguém faleceu. O que esse paciente precisa? Gente, e é interessante porque nós fazemos isso instintivamente. Quando você chega perto de uma pessoa que está em processo de luto, normalmente a gente não abraça e não faz esse contato com o paciente para dizer estou aqui. É exatamente isso que ele precisa numa crise de ansiedade.
essa mãozinha que acalma e diz, estou aqui. Mesmo que seja você sozinha, ó. Eu tô aqui, ele precisa se sentir, se tocar, sentir que ele está presente, ok? Escudos de impotência, que são gerados porque eu não consigo fazer algo, eu não sou capaz de, eu não penso nisso, eu não vejo saída. Escudo de impotência é trava muscular, é trava no corpo, articulação. Então é aquele momento que o seu corpo trava, você quer reagir, mas você não reage, os seus olhos ficam vidrados, você para de falar, você simplesmente fica ali e é como se o mundo estivesse parando naquele momento. Pacientes que têm essa característica, no momento que está nessa característica, é um paciente que está passando por um escudo ligado à impotência. Então, se tem impotência, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para você pegar esse paciente, põe a mão no braço dele, ajuda ele a levantar, 2 passos, para, respira, tá tudo bem, vamos só até aqui na frente. Você precisa ajudar o seu paciente a ter movimento, a sentir que tem movimento. Gi, eu sou o paciente, eu estou sozinha, estou tendo uma crise, meu corpo está parado. Chacoalha o corpo ou cerra os pulsos e solta, até relaxar o processo muscular, até você conseguir desenrijecer o corpo, tá bom? Isso também é muito importante que vocês façam. E por último, e não menos importante, a gente falou do processo de desproteção, nós falamos aqui o que a gente faz com a impotência, com a sobrevivência, nós falamos também do escudo da perda. Agora a gente vai falar da desvalorização. No escudo da desvalorização, o que é importante? Eu fui humilhada, eu fui menosprezada, eu me senti um zero à esquerda, eu me senti mal. Se isso me afetou, automaticamente eu preciso reagir. E como que eu reajo? Nesse caso, a desvalorização, eu preciso acolhimento, ó. Acolhimento, gente. Eu vou me baloiçar como se eu fosse um bebezinho. E vou repetir para mim, tá tudo bem. Você sabe o seu valor. Tá tudo bem. Você sabe o seu valor. É sobre você. Aí vai continuar repetindo os pensamentos. Aí você vai bater aqui e vai dizer, cancelado, cancelado, cancelado. Tá tudo bem, eu sei o meu valor. Eu sei o meu valor. Ok? Esses são alguns dos pontos que são muito bons para vocês trabalharem. E eu espero que ajude vocês a entenderem o que isso significa e poder colocar em prática, tá? É incrível mesmo ouvir da Gi 1000 vezes. Aprendo sempre algo. Mulher sábia de luz. Gratidão, gratidão eu de vocês estarem aqui, viu, gente? Que bom, Cleidinha. Essa técnica realmente é maravilhosa e vocês podem fazer e ajudar os pacientes a conseguirem a trazer essa consciência, tá bom? Guarda, já salva essa live para depois anotar tudo isso que vocês pegaram aqui. Então, o que a gente precisa? Como eu disse, o tratamento biomicrohertz, ele é acelerado, ele faz com que a gente consiga ter, no primeiro atendimento, já transformações do paciente, consiga chegar a resoluções de coisas que demorariam anos, porque a gente trabalha nas 3 coisas que mais adoecem o paciente. Como eu disse, emoção, mente e corpo. Tudo junto. Então, nós estamos trabalhando em conjunto as áreas que mais precisam que o paciente traga uma mudança. E quando a gente pensa nisso, a gente potencializa aquilo que nós necessitamos para o paciente chegar num resultado importante. Então, essa técnica ela foi desenhada para tocar o trauma sem revitimizar a paciente. Isso também é muito importante, porque a maior parte das vezes, gente, eu fiz hipnoterapia e fiz hipnose clínica. Nas 2 técnicas, elas são muito boas, mas tem um problema, eu preciso que o paciente acesse aquela gaveta. No caso da gente fazer a terapia biomicrohertz, a gente não precisa que o paciente acesse aquela gaveta. Nós conseguimos acessar através das memórias celulares, ou seja, através das memórias que o corpo do paciente guardou, estão trazendo para nós e estão dizendo, olha, em março de 2023, essa paciente teve um trauma que afetou para ela a hipófise, por exemplo, que afetou para ela o timo, que fez com que o baço dela e o duodeno fosse abaixo, e isso colocou ela num processo de internamento. Ela foi literalmente abaixo, porque ela teve um problema com os seus pais, principalmente com o seu pai, que ela não conseguiu resolver. Foi uma humilhação pública e fez com que ela fosse afetada dessa forma. Automaticamente, não precisou que a paciente voltasse a lembrar
que ela passou por essa humilhação por parte do pai e que isso afetou o baço e o duodeno dela, que prejudicou a relação consanguínea com ela e que fez com que ela desenvolvesse o caos que ela teve, levando ela para o hospital e fazendo com que ela desenvolvesse ataques de pânico. Dá para vocês entenderem o que a gente faz? É o ponto contrário. O corpo começa a contar a minha história. Se falar nisso, quero saber, terapeutas biomicrohertz, quem é que já assistiu o módulo novo Teu Corpo Fala, que eu gravei com tanto carinho ali, acho que são 14 aulas, falando sobre o que significa cada parte do corpo humano e o que isso significa quando um paciente tem dor nessa parte. Quem já assistiu, quem já leu essa aula, por favor, fala aí para mim o que vocês acharam. Bem, então, o que nós precisamos entender? Por que ela funciona com menos sessões? Se a gente tivesse que resumir, né? Aqui tem até a Helena trazendo aqui, ó. Tem que falar que depois dos 3 atendimentos leva o paciente à natureza para fechar o processo, é inesquecível cada caso. Olha que lindo, uma linda forma de vocês encerrarem um processo, né? Lindo para vocês conseguirem transformar aí essas consultas. Então, a primeira coisa que faz com que um terapeuta biomicrohertz seja reconhecido pela sua excelência e que faça com que esse padrão humor exista, é lembrar que a consulta começa antes da sessão. Então, nós trabalhamos o acolhimento porque nós somos terapeutas humanizados. E isso já faz um grande diferencial para o processo, já fazer com que, já no momento em que o paciente te aborda pela primeira vez, nós já estamos começando a trabalhar com a transformação dele. Porque cada caso é um caso, né? Então, a gente precisa acolher desde antes, do primeiro momento. Segunda coisa é que a escuta, ela vai direto nos escudos, ou seja, a minha escuta, quando eu estou com o paciente, já é sensibilizada e treinada para perceber quais são os escudos que esse paciente está gritando aqui, quais são os escudos que ele precisa trabalhar mais rápido. É impotência, é desproteção, é perda? O que está acontecendo aqui? Depois, nós temos uma questão. Nós temos uma técnica que modula o cérebro com áudio, o corpo, e faz com que, enquanto ele esteja dormindo, ele possa trabalhar aquilo de uma forma em que cria muito menos barreiras emocionais. Enquanto quando a gente tem que trabalhar uma coisa, enquanto o paciente está consciente, e é muito mais difícil, é quase como, imagina fazer uma operação sem anestesia e você está assistindo. O médico vai pegar o bisturi e você fala, não, aí não, calma, não. Então, vai me cortar. Imagina, seria terrível para o médico, né? Se ele estivesse fazendo uma coisa sem anestesia. Você vendo, eu falo isso porque no dentista a gente tem anestesia local, então está acontecendo ali naquele momento e a gente fala assim, né? A gente está vendo. Então, muito do que a gente sente é mais pelo visual e auditivo, pelo kinestésico, né? Do que propriamente pela dor em si. A gente aciona a dor. Até, inclusive, quando vocês veem aqueles videozinhos que de vez em quando tem no TikTok, assim, imagina que tem uma pessoa que tá com a mão aqui, daí eles colocam uma mão falsa do lado, aí vem com o martelo e bate na mão falsa, e a pessoa grita de dor, mas nem tocou nela. Por quê? Porque nós temos reações instintivas. Então, a modulação neuroplástica, ela permite que o paciente consiga trabalhar sem ter tanta reatividade ao nosso próprio protocolo. E o quarto ponto aqui que eu quero lembrar é que nós temos esse protocolo para trabalhar fora da sessão também. Então, quando nós estamos num processo de PEC tratamento, por exemplo, nós temos um tratamento que entre uma sessão e a outra sessão, o paciente tem um acesso a conteúdos, a práticas, a coisas que vão potencializar a cura dele. Ao contrário da maior parte das vezes, que você tem um atendimento por mês, e daí nesse primeiro atendimento você tem, e quando você volta no outro mês, você já está com outros problemas, você nem lembra daquele problema mais. É tipo eu quando vou no meu médico de família, sabe? Não dá nem para... Quando ele pergunta o que aconteceu, já aconteceu tanta coisa, já vai anos, né? Então tudo mudou, né? Ou quando você encontra aquela pessoa que você já não encontra há muito tempo, e daí já muita coisa mudou. No nosso caso, não, porque a gente tem esse acompanhamento. E entre uma coisa e outra, a gente está sempre fazendo algo que possa potencializar o resultado até a próxima consulta, para que o paciente não fique naquele processo de stand-by. Então, isso também é muito importante. Mas, Soninha, se você quiser, aí dentro do próprio YouTube, você vai ver um desenho que parece um símbolozinho assim de uma caixinha com uma bandeirinha de festa junina no Brasil e daqui de festa de São João.
vai ter uma bandeirinha, ele é salvar. Aí vai dizer, salvar esse conteúdo para assistir depois, salvar agora, mas aí você tem que estar seguindo o perfil. Inclusive, quem ainda não segue esse perfil aqui no YouTube, por favor, subscreve o canal, que assim vocês acedem a mais conteúdos e podem ter acesso a todas essas informações, tá? Então, a última coisa que eu estava dizendo é que esse protocolo, ele ajuda a melhorar o processo da alimentação do nosso paciente, porque nós cuidamos dessa questão também de o que ele está comendo, coisas que acabam induzindo a ansiedade ou depressão, a gente tenta tirar dentro desse protocolo, melhorar a questão do que ele está assistindo, melhorar a questão do que ele está escutando e ouvindo, né? Essa escuta, essa consciência vibracional daquilo que sai de dentro para fora. Eita, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a verdade é que o paciente ele não precisa de você a vida inteira. Ele precisa de você para alguns encontros com uma escuta verdadeira. E isso que eu quero dizer para você é a coisa mais importante. Eu sempre falo para os meus terapeutas que nós não somos o final da linha, nós somos uma parte do processo. E quando a gente entende que nós somos uma parte do processo, tudo melhora. Porque, afinal de contas, quando nós estamos entendendo que aquele é um estado, né? A minha paciente de hoje ainda eu disse, olha, você não é isso, você está isso. Isso é só um pedaço, é um recorte da sua vida. Mas olha quantos recortes de vida você já teve que você pensou que nunca ia passar e de repente hoje você está aqui. Olha os recortes que você já viveu. Então não olha para a sua história como se fosse o final. Às vezes, até falei hoje também nesse atendimento coletivo que eu tenho, né? Eu estava falando, ó, tá até aqui o desenho, eu falei assim, ó, às vezes o que acontece com a gente, atenção que vai embaçar um pouquinho a câmera, como paciente, é que a gente olha, a gente não vê saída, a gente só vê o problema, olha o tamanhozão do problema. E aí a gente precisa de alguém que ajude a gente a distanciar e perceber o quão pequenino era aquele problema, ó. Então, é muito importante a gente conseguir enxergar isso e perceber o que realmente é um problema ou não é um problema e ajudar o paciente a encontrar alguns caminhos. Então, sim, há muitos terapeutas que me perguntam, são só 3 sessões? E eu sempre respondo, sim, quando a escuta é precisa, o campo se abre, o corpo entrega a chave e a gente pode chegar nesse resultado. Mas não significa que serão sempre 3 consultas apenas, ou que serão apenas 3 sessões. Mas às vezes, para aquilo que o paciente precisa e para aquela dor que está doendo há anos, às vezes com 3 sessões, você já transforma a vida dele. Então, é possível, desde que você tenha o protocolo, o atendimento correto que vai levar ele para o lugar onde você deseja. A diferença, ela está no método. Não é fazer menos, é fazer com que essa presença, com técnica, com estrutura, possa conduzir o nosso paciente para esse lugar. Então, na primeira consulta, a nossa busca é clareza, é fazer a modulação, é mudar os pequenos hábitos. Na segunda, é mapear, entender e mais profundo na questão dos traumas emocionais que ele tem e mandar um áudio específico, a limpeza específica daquilo. E a terceira, a gente trata dessa consolidação, desse processo, do que os hábitos desse paciente estão fazendo para adoecê-lo. E a gente potencializa, porque fazer tudo igual e querer um resultado diferente é loucura, como diz o velho ditado, né? Então a gente tem essas ferramentas para transformar. Não vai existir um número fixo universal, mas vai existir um protocolo estruturado que vai garantir resultados consistentes, duradouros e reais, que é isso que eu prometo para vocês. Como aprender a ter resultados duradouros e reais na vida dos pacientes de vocês, tá bom? Então, é isso que eu queria falar hoje nessa live aqui com todo carinho. Eu espero que ela tenha ajudado vocês. E se você é terapeuta, sente que falta de alguma forma uma metodologia clara, aproveita, segue esse perfil. Esteja atenta que o meu intuito é poder entregar sempre conteúdos que possam transformar e fazer com que você também possa atuar com um protocolo de padrão ouro aí dentro da vida dos terapeutas, dos pacientes de vocês. Pessoas, antes de me despedir, quero ter certeza. Fez sentido para vocês? Me falem qual foi a maior sacada. Quero que vocês escrevam aí o que vocês aprenderam hoje que virou uma chave. Ou aquilo que foi o mais proveitoso de hoje aí. Escrevam nos comentários que eu vou lendo. Ah, sempre ajuda, Gi, com uma fala nova, obrigada. Obrigada, Cleide. Saudades suas. Cleide, aparece, amor. Ó, a gente vai ter o nosso encontro presencial em Aveiro. Eu não lembro direito de onde a Cleide é, mas se estiver lá perto, Cleidinha, vem me dar um abraço, vem fazer esse dia de prática junto com a gente, tá bom? Fez sim.
Aí, ó, qual foi a sacada que vocês tiveram na live de hoje? Vão escrevendo aí para mim, por favor. Gostei da explicação dos escudos, ótimo, Silvinha. Ah, Flor vai em Aveiro, ótimo, Flor. Falta 2 fins de semana e já é, hein? E a gente já vai estar junto. Ok. Aprendi a abraçar contra um lugar confortável, encontrar um lugar confortável, ótimo. Oba, Cleide, vou te esperar, hein? Escudo de desproteção, ótimo também, Kátia. Lembrando que nosso encontro presencial no final do ano vai ser em Lisboa, Catinha, vai estar pertinho de você, novembro. Ah, ótimo, Sônia, sem problema. A parte boa do YouTube é que você pode assistir tudo desde o início e depois. Então você vai conseguir assistir no seu tempo. Bem, pessoas lindas, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de poder estar dividindo esse conhecimento convosco e estar trazendo aí ensinamentos que possam ajudar vocês a terem melhores resultados com os pacientes de vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse direto e dizer que a gente se encontra sexta-feira, então, no nosso próximo direto, que vai ser para aquecer os nossos corações. Um grande beijo, eu adoro quando eu falo isso, minha equipe fica nervosa, mas é isso mesmo, sexta-feira a gente se encontra. Beijinho de luz, fiquem bem e até sexta.